Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero falar sobre os retratos de Jesus em Marcos e, portanto, usar aqui a análise da narrativa para ler a narrativa de Marcos. Quando falamos dos evangelhos, precisamos fazer aqui uma distinção. De um lado, nós temos os conhecidos evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, e do outro lado, o evangelho de João. Eles são chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles podem ser vistos de um mesmo ponto de vista, isto é, existe uma narrativa semelhante neles três. Hoje os estudiosos defendem que dos três sinóticos, o primeiro evangelho que surgiu foi o evangelho de Marcos. Mateus e Lucas lançaram mão de Marcos para narrar os seus textos. Quando nós falamos ainda das narrativas, nós vamos perceber que as narrativas são seletivas. Os autores, eles têm diante de si inúmeros fatos ocorridos e eles então lançam mão do que entendem ser necessário deixar registrado. Nós podemos ver um exemplo disso no Evangelho de João, quando ao findar o seu texto ele diz: se fosse narrar tudo aquilo que Jesus fez, não caberia em livro algum do mundo. Então ele está te informando, eu selecionei alguns fatos. Bem, tendo isso em vista, vejamos quais são os retratos que Marcos apresenta de Jesus. O primeiro retrato que Marcos apresenta de Jesus é Jesus enquanto mestre. Esse retrato, ele é essencialmente o papel da sinagoga. Embora, de fato, Jesus fosse um pregador itinerante e, por isso, instruía os seus discípulos enquanto caminhava, é comum ver na narrativa de Marcos, dentro de um bloco de textos que vai do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 4, verso 41, Jesus participando de ensinamentos na sinagoga. Também é comum notar aqui que, assim como os rabinos do primeiro século faziam, isto é, escolhiam pessoas para andar com eles e, portanto, serem discípulos desse rabino, Jesus também vai chamar um grupo de homens que serão conhecidos como seus discípulos. E assim Jesus vai instruir esses homens ao longo da trajetória. É interessante que nesse bloco também, onde Marcos apresenta Jesus como mestre, Jesus vai ensinar por meio de parábolas. O segundo retrato que Jesus faz que Marcos faz de Jesus é Jesus como profeta, isto é, dentro dessa categoria de Jesus como profeta, que aparece do capítulo 5, verso 1 ao capítulo 7, verso 37, o versículo 37, nós veremos ali Jesus sendo apresentado como profeta. Inicialmente nós temos uma sequência de 3 milagres. O primeiro milagre, no capítulo 5, é Jesus expulsando um demônio de um moço. O segundo milagre é Jesus curando uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. E o terceiro milagre é Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Além disso, há nos milagres indicadores programáticos. Por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo é apresentada e ela tem um indicador que nos mostra, assim também como Elias ressuscitou o filho de uma moça. Então, assim como Jesus ressuscita, existe um paralelo que mostra como um profeta antigo também ressuscitou o filho de uma moça. Há, por exemplo, na narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes, também um indicador programático, porque Jesus está multiplicando pães e peixes, assim como outrora Elias multiplicou a farinha da botija e Eliseu o azeite da viúva. Bem, Jesus também é apresentado em terceiro lugar como Messias. E esse texto aparece na narrativa que vai do capítulo 8, verso 1 ao capítulo 9, versículo 50. O que temos na narrativa desse texto? Nós temos Pedro dizendo que Jesus é o Cristo. Lembra que Jesus então pergunta aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E Jesus então diz, e os discípulos dizem a Jesus: ora, uns dizem que és o Elias, outros dizem que és João Batista, mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí então Pedro diz: tu és o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Essa palavra no hebraico era Messias. Então Pedro está dizendo: tu és
o Messias, tu és ungido, tu és o Cristo. Em último lugar, há o quarto retrato que Marcos apresenta de Jesus. E qual retrato é esse? Jesus como rei dos judeus. Marcos capítulo 10, verso 1 ao capítulo 16. Nesse bloco de textos, nós vamos ver a Marcos dizendo que Jesus ele é o rei dos judeus. Veremos Marcos narrando o momento em que Jesus cura um cego, conhecido como cego Bartimeu, e esse cego vai dizer que Jesus é o filho de Davi. O filho de Davi é uma indicação de que ele é o rei. Davi era o fundador e o progenitor da monarquia. Bem, Deus havia feito no Antigo Testamento uma aliança com Davi, de modo que da casa de Davi não faltaria rei sobre o trono. Então, quando o cego grita que Jesus é o filho de Davi, é um indicativo de que Jesus é o rei e, portanto, rei dos judeus. Além disso, há um detalhe dentro da característica geográfica. Davi, ele estabelece o seu reinado, tem o seu palácio e dali exerce o seu reinado, isto é, da cidade de Jerusalém. Marcos vai apresentar Jesus se dirigindo à cidade de Jerusalém, aonde, fora dos muros dessa cidade, Jesus vai morrer. Então ele reacomoda Jesus na cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém desempenha um papel importantíssimo para o sentido do rei e, portanto, Jesus como rei dos judeus. Não quer dizer que Jesus não tenha morrido em Jerusalém, mas ele vai apresentar o texto de modo a mostrar que no ápice do seu sofrimento, Jesus se encontra em Jerusalém e ele, portanto, é o rei dos judeus. Bem, nós vemos então Marcos apresentando Jesus como um mestre. Nós vemos Marcos apresentando Jesus como um profeta, vemos Marcos apresentando Jesus como Messias e, por fim, vemos Marcos apresentando Jesus como rei dos judeus. Esses são os 4 retratos que Marcos faz de Jesus. Bem, se você gostou desse texto, se você gostou dessa breve análise, eu te convido a se inscrever nesse canal, a curtir esse vídeo e também a compartilhar esse vídeo. Um grande abraço a todos e até uma próxima.